Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de Língua Portuguesa, e hoje venho aqui mais uma vez para falar para você, estudante do 9º ano. E qual será o tema da aula de hoje? Olhando para a tela, nós temos aqui distinção entre autor e narrador, narrador e narrador, narrador e personagens. É isso aí. A aula de hoje é uma continuação da aula de ontem. Ontem nós vimos o quê? Esse mesmo estudo, mas a partir da crônica. Estão lembrados? Crônica, relato do cotidiano. E hoje vamos estudar esses elementos dentro do romance. Então, ontem crônica, hoje romance. É importante lembrar que tanto a crônica quanto o romance são o quê? Do gênero narrativo. Quando eu falo gênero narrativo, há o quê? O narrador. E é isso aí. Mas para iniciar a nossa aula, trago para vocês uma reflexão. Como há na tela, acompanhem comigo a reflexão. Compreender o significado da vida quer dizer compreender qual é a sua função, que é única, e viver uma boa vida quer dizer cumprir essa função, ou seja, a vida e a sua função. E vamos adiante. Lembrando sempre, olhando para mim agora, lembrando sempre essa questão entre autor, narrador, a crônica, o romance. Lembrar que quando a gente fala em gêneros literários, nós temos o quê? O gênero narrativo, o gênero lírico, nós temos o gênero épico e o dramático. E é importante salientar que quando eu falo narrativo, falo de narrador. Há um narrador. Então é isso aí, o gênero épico narrativo, lírico e o dramático, que é o teatro. Na tela, nós temos aqui o seguinte, prestem bem atenção, textos literários, trabalho com a palavra, conotação, subjetividade. Quando eu falo em texto literário, estou falando em texto metafórico, certo? Então hoje vamos ver o romance, os elementos do romance. Como ontem nós vimos a crônica, nós aprendemos que a crônica ela pode ser literária ou não literária. Hoje vamos ver o romance, e o romance é o narrador. Se é um gênero literário, nós temos o quê? A metáfora. Na tela, nós temos a seguinte questão. Vejam só, romance é uma longa narrativa de ficção. Vimos a crônica, é um relato, um fato do dia a dia. Então, na tela, nós temos aqui bem um pouco da definição do que é um romance, que é a aula de hoje, e o que foi um pouco a aula de ontem com a crônica. Então, mais uma vez, romance, longa narrativa de ficção. Crônica, relato de um fato da vida do dia a dia. Lembrando que a crônica pode ser literária ou não literária. Mas vamos aprender uma coisa. Texto literário, metáfora. Texto literário, conotação. Para aqueles que têm dificuldade, é só lembrar. Texto conotativo, lembra C de conto. Texto denotativo, D de dicionário, que é o sentido real das coisas. E lembrar que na crônica ela pode ser literária ou não literária. Mas hoje é o romance. Olhando na tela aqui, nós temos os textos narrativos apresentam narrador, enredo, personagens, espaço, tempo, o conflito, o clímax, a resolução do conflito e a conclusão dos fatos, é claro. Dentro do gênero narrativo, algumas obras se destacam, como a novela, o romance, o conto, a crônica, a fábula, o apólogo e principalmente o romance. Olhando para mim, gostaria de deixar bem clara a diferença entre romance e novela. Lembrar que o romance é uma narrativa mais longa, a novela ela é menor. E outra coisa, o que se passa na TV é teledramaturgia ou telenovela. Nós chamamos de novela, mas novela ela é escrita. E lembrar, que tal você, estudante, a partir desses elementos, mais uma vez, por favor, gostaria que vocês observassem na tela, narrador, enredo, personagem, etc.,
Que tal vocês criarem um conto? Ou, quem sabe, um romance, certo? Então prestem bem atenção. Na tela nós temos ainda a distinção entre, aliás, a relação entre fábula e apólogo. Olhando para mim, nós temos a seguinte questão: o que é uma fábula? O que é um apólogo? É importante lembrar que a fábula é o texto narrativo, literário, é claro, certo? Em que nós temos os animais que falam. O apólogo, ele é mais o que? Os objetos que falam. E é importante lembrar que tanto a fábula quanto o apólogo existe a moral da história. Tanto a fábula quanto o apólogo vão personificar atitudes humanas, certo? E é importante lembrar também que nós temos dentro desse mundo narrativo, temos a parábola, que a parábola ela tem um teor o quê? Religioso. Então, romance, conto, etc., pertence ao grande mundo dos textos narrativos. E lembrar que o romance, e vamos adiante. Mas quais seriam as características do romance, certo? E também a estrutura do romance em si. Na tela, podemos verificar, olhando aqui, nós temos a narrativa do romance, uma narrativa complexa. O leitor se aprofunda na trama, que é o problema, o conflito, conhece bem cada protagonista, há personagens, vários personagens, cenário variado, o tempo, o período de duração é maior, o enredo, há vários fatos, mas há um ponto principal, é claro, o narrador, que é o foco narrativo. Em todo romance romântico, nós vamos encontrar esses elementos. Então, vamos encontrar também o romance, certo? Que pertence a um movimento literário que nós chamamos de romantismo, que nós vamos encontrar o quê? Esses elementos também. E nós temos diversos tipos de romance. Nós temos o romance de suspense, o romance policial, histórico, indianista, regionalista, romance psicológico, N tipos de romance. Olhando para mim agora, essa questão entre romance e novela. Gravem bem, o romance é mais longo, a novela é mais condensada. E é importante lembrar, quando eu falo elementos da narrativa, vocês, estudantes, lembram logo de quê? Dos personagens. Lembram da relação de protagonista e antagonista? Protagonista, o principal. O antagonista é aquele que se antepõe a ele. E é importante lembrar que essa relação de protagonista e antagonista não é bem aquela questão do bom e do mal, não, certo? O protagonista é o principal, o antagonista é o que se antepõe a ele. Você pode ter um protagonista que ele não tem virtudes, certo? Então, justamente, protagonista é o personagem principal, é aquele em que a narrativa gira em torno dele. Estão lembrados da questão do tempo, que pode ser cronológico e psicológico? E vamos adiante. Gostaria que vocês lessem comigo agora na tela e refletissem sobre isso. Prestem bem atenção. A publicação de folhetins diários fez sucesso no Brasil. Eu vou explicar o que é folhetins. A estratégia aumentou a tiragem dos periódicos com uma nova narrativa envolvente de linguagem acessível, sem complicações intelectuais, de acontecimentos rápidos e de fortes emoções. Voltando para mim, é importante salientar que no século XIX, o folhetim, aí você me diz, professor, o que é folhetim? Os romances, eles saíam logo no início em jornais e eles eram acompanhados pela burguesia da época. As senhoras, donas de casa, que acompanhavam nos jornais, certo? O romance. Como hoje nós temos a novela, a telenovela, que todo dia sai um capítulo. Quando era no século XIX, saía em quê? Nos jornais. E eram acompanhados pela burguesia. Então o romance fez tanto sucesso no século XIX, que notabilizou-se no Brasil e no mundo. Então, folhetins ou periódicos. O nome é folhetins porque saíam em jornais. Periódicos porque havia um período
ou uma vez por semana, ou em 15 dias, mas lembrar que os folhetins, certo? Os romances, há esses elementos que compõem, e é importante salientar isso. Na tela trago para vocês ainda essa definição. Antes de tudo, vamos entender o que é uma narrativa. Eu falo tanto narrativa aqui, nós falamos de narrativa na crônica, no romance, certo? Em N gêneros. Mas o que é narrativa? Narrar vem do latim, narratio, que significa o ato de narrar fatos reais ou fictícios. Atenção que quando eu falo de romance, eu estou falando de fatos fictícios. É importante lembrar disso. Na antiguidade clássica, eram conhecidos somente os padrões literários, o épico, o lírico e o dramático. Épico, que palavra é essa? Os grandes épicos da Grécia Antiga, a Ilíada, a Odisseia, eram narrativas em verso. O romance é em prosa. Você pode me perguntar, professor, o que é a prosa? É o texto em parágrafo, certo? Então, prosa é o texto em parágrafo. O romance, a novela, o conto, são escritos em prosa. O épico, para os gregos, era em verso. A Ilíada, a Odisseia, que vocês podem pesquisar, que narram que a guerra de Troia. Aí vejam só, e é importante salientar isso. Ao lado nós temos, depois surgiu dentro do gênero épico a variante narrativa, com concepções de prosa, parágrafo, tendo características diferentes. E desta forma surgiram divisões, certo? Essas que vocês já conhecem, conto, etc. E é importante lembrar, olhando para mim, só uma curiosidade, o romance e o épico. Quando eu falar de épico, o épico, a Ilíada, a Odisseia, há o maravilhoso. Vocês podem me dizer, professor, o que é o maravilhoso? O maravilhoso justamente é o homem, o personagem, certo, principal, lutando com grandes forças da natureza, monstros, etc. Então, que tal você, estudante, pesquisar mais um pouco sobre a Ilíada, a Odisseia, entre outros épicos? O romance, com os seus elementos, notabiliza-se mais a partir do século XIX, como nós já vimos. Olhem para a tela agora. Vejam só aqui. Reflitam essas figuras, aliás. Vejam só. Nós temos o que aqui? Várias personagens, certo? E são personagens do mundo fictício, do mundo conotativo, de fábulas infantis, a maior parte delas. As fábulas infantis. Nós temos a Branca de Neve, nós temos a Pequena Sereia, nós temos os super amigos aí, seu Capitão América, entre outros. Personagens. Os personagens, certo? Fazem parte de quê? Do mundo ficcional. E lembrar daquela questão que eu falei a vocês. Quando nós temos um narrador em primeira pessoa, nós temos aquele narrador que participa da história. Então é importante saber disso. Então nós temos o narrador de terceira e o narrador de primeira pessoa. E vamos adiante. Aqui, antes de mais nada, gostaria que vocês lembrassem. Vamos ver? Lembrar um pouco mais. Romance pertence ao gênero narrativo, narração, desenrolar de fatos, contar uma história. Narrador, personagens, tempo, o enredo. Lembrar que, como nós vimos ontem, a crônica, mais uma vez, ela era o quê? A crônica, ela é o quê? Ela é muito antiga e a crônica, ela pode ser o quê? Ou ficcional ou do mundo real, certo? E na tela nós temos, em várias ocasiões, é comum o leitor confundir o autor do texto com o narrador. Entretanto, os dois não são a mesma coisa. Olhando para mim, lembrem só, ontem eu falei um pouco e gostaria de, mais uma vez, dizer, o autor não é o narrador. Muitas vezes, nós, professores, em sala de aula, sentimos que os estudantes têm dificuldade. Por exemplo, apresentamos um conto, uma fábula, etc., e perguntamos qual é o narrador. E o estudante, a pessoa que não sabe, acha que o narrador é o autor. Por exemplo, dou um texto de Luiz Fernando Veríssimo e pergunto, o narrador? A pessoa coloca o nome do autor. Prestem bem atenção, o autor não é o narrador. E quem é o narrador? O narrador é um elemento
criado pelo autor, o autor que é um ser real, certo? Esse elemento, ele é responsável em contar a história e lembrar que ele pode ser de primeira ou terceira pessoa. Acompanhe na tela comigo. O autor é entendido como aquele que cria e escreve o texto ou a obra. É um ser real. Já o narrador integra os elementos narrativos, sendo ele uma criação do autor com a finalidade de contar os fatos do texto. Fui entendido? Entenderam bem? Diferença entre autor e narrador. E lembrar a diferença, olhando para mim, entre os narradores de primeira e de terceira pessoa. O de terceira pessoa, ele pode ser observador ou onisciente, ou ser observador ou onisciente. Observador é aquele que no romance, ele está apenas contando a história, ele observa. O narrador onisciente é aquele que sabe de tudo. Ele conhece a vida das personagens, ele conhece o mundo psicológico, ou ele pode ser os dois, observador e ao mesmo tempo onisciente. Ele relata e ele conhece tudo sobre as personagens. Que tal vocês, estudantes, em sala de aula, treinarem com o seu professor uma narrativa em primeira pessoa ou em terceira, certo? Conhecer mais um pouco. E aqui trago para vocês, certo? Essas duas perguntinhas. Quando vocês pensam em narrar, contar uma história, que tal? Pense nisso. Como e o que contar? Depende do narrador. É o narrador que pinta, esse pintar, entre aspas, aí, o cenário, nos apresenta as personagens, descortina o enredo, dá vida a um universo mágico. E aí nós temos aqui o que? Uma representação de que? Chapeuzinho Vermelho. Então veja só, é o narrador que nos apresenta essa história. Aliás, é o narrador que apresenta o enredo, a trama. Olhando aqui para mim, lembrar que muitas vezes, quem é que cria o problema, a trama? Muitas vezes é o antagonista. Já perceberam? Quando nós temos antagonista e protagonista tradicionais, o bem versus mal, isso é uma visão tradicional. Quando nós eliminamos o antagonista, o enredo, o romance, tende a acabar, porque é ele que cria a trama, é ele que cria o conflito. O conflito existe, então precisa ser solucionado. Algo importante também que eu gostaria de destacar, que ontem falei a vocês, é justamente sobre essa situação desfecho. Já perceberam que há histórias ficcionais, é claro. Você vai assistir a um filme, ou um romance, ou uma novela, e a história, o enredo, não termina. Termina em aberto. Aí você fica pensando, por que terminou em aberto? Isso é uma técnica em que o autor, que é o ser real, ele faz com que o narrador deixe a história em aberto, justamente para que nós pudéssemos participar, certo, da história. Isso é muito utilizado nos textos contemporâneos. Isso faz com que o autor, o narrador e o leitor, certo, haja uma interação, porque é o leitor, o receptor, quem vai celebrizar a obra, fazer com que ela continue. E aqui na tela ainda trago para vocês a seguinte questão. É o narrador que dá a versão dos fatos, imprimindo aos acontecimentos, sejam eles reais ou não, a sua visão de mundo. Assim, a narração pressupõe obrigatoriamente a presença de um narrador. E aqui, lembrando para vocês os três tipos que eu já falei: narrador-personagem, narrador-observador, narrador-onisciente, ou então narrador-observador e onisciente. Algo importante, gostaria que vocês olhassem para mim agora e lembrassem a seguinte questão. Gostaria de destacar o seguinte ponto. Nós temos no Brasil grandes romancistas, certo? Vivos, certo? Já outros falecidos, grandes nomes. Nós temos, por exemplo, citar escritoras brasileiras. Nós temos Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector. Nós temos vários autores. Nós temos Graciliano Ramos, grandes nomes, certo, da literatura brasileira. Que tal você, estudante, estudar, ler um romance desse? Quem sabe você também vai se interessar
em escrever. Então, fazendo uma pequena revisão aqui, nós temos romance, é uma longa narrativa, pertence ao mundo o que? Literário, ao gênero narrativo, a personagens, tempo, etc. E voltando aqui para a tela, nós temos o seguinte, os diferentes focos narrativos que nós vimos de primeira e o de terceira pessoa. Conhecer. E o tempo? O tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, certo? E vamos ver aqui, conhecer. Olhem só essa representação aqui na tela. Vejam só, acompanhem comigo essa representação. Veja, nós temos um texto, nós temos uma luneta. A luneta não, nós temos o que aí? É uma que vai ampliar, não é isso? Que vamos justamente, vamos conhecer aquilo que aqui é representado. É o narrador que nos apresenta a história, o foco narrativo. E aqui, mais uma vez, ao falar de romance, estamos falando de uma narrativa mais complexa. E lembrar que a novela, como eu falei a vocês, ela é mais condensada. Tanto a novela quanto o romance, eles possuem o quê? O narrador. Então, a diferença do narrador de primeira para o de terceira pessoa, nós aprendemos que o quê? Que o de primeira ele vive, viveu ou viverá no futuro a história, certo? E muitas vezes nós falamos que o narrador é aquele que é um tipo de guia, cicerone, está nos levando a conhecer a história, certo? Então é isso aí. Gosto que vocês aqui observem nesse ponto justamente os elementos da narrativa. E por falar em elementos de narrativa, mais uma vez eu gostaria de lembrar os tipos de romance. Vamos ver? Vocês estudantes que gostam de romance de aventura, romance policial, romance de terror, romance de mitologia, histórico, urbano, ao romance perfil de mulher. Aí você me diz, o que é o romance perfil de mulher? Que tem justamente uma personagem feminina, certo? No centro, o romance psicológico, entrar no mundo do psicológico. E há o romance muito proposto da introspecção, romance filosófico, etc. Então, agora aqui, antes de despedirmos, certo? É importante lembrar para vocês que a nossa aula de hoje, o objetivo dela é esse, justamente, fazer com que você, estudante, se interesse na caminhada do mundo ficcional. Lembrar aqui, mais uma vez, que romance é o que? Narrar. Romance aos elementos da narrativa. E antes de terminar, mando um abraço a todos os estudantes do 9º ano, ao professor Rivaldo, certo? A todos os professores de língua portuguesa do estado de Pernambuco, a Isabela aqui, nossa professora intérprete de Libras, muito obrigado, certo? Também mando o meu muito obrigado a Ana, aqui, Ana da transmissão, certo? A todos vocês, estudantes. E, antes de terminar, vamos refletir mais um pouco. Aqui eu tenho denotação e conotação. O romance pertence ao mundo conotativo. Romance, complexo. Romance, seus elementos. Vários tipos de romance, diferente da novela, certo? Então, mando para vocês um forte abraço. Estudem mais, tá certo?